Olá! Hoje no programa Saúde em Seu Lar nós vamos falar sobre doença de Parkinson, que tem uma prevalência, ou seja, atinge 1% da população. Tanto homens como mulheres, com uma leve prevalência para homens. E o que apresenta a pessoa com doença de Parkinson? Primeiro, os tremores, né? Começa com os tremores, a discinesia, que é um movimento lento, uma lentificação dos movimentos, né? A alteração do equilíbrio e rigidez, né? E esses sintomas, eles vão evoluindo, porque o Parkinson é uma doença degenerativa crônica que atinge os núcleos da base. Vocês vão entender direitinho hoje durante o programa. Mas será que todo tremor é Parkinson? Vocês vão ver que não. Tem, por exemplo, o tremor essencial, que é uma outra patologia. Tem o transtorno de ansiedade, também, que pode causar tremor. Tem o parkinsonismo vascular em consequência aos AVCs. Enfim, tem várias patologias, o parkinsonismo atípico, que provoca o tremor e não é a doença de Parkinson. Então, eu convido vocês a assistirem o programa com o Dr. Renato, neurologista, para que vocês entendam exatamente o que acontece, qual é a evolução da doença de Parkinson e principalmente saber que nem todo tremor é causado pela doença de Parkinson. Não saio daí que nós vamos para um intervalo bem rápido e já estaremos aqui conversando com o Dr. Renato. Tenho certeza que é um programa extremamente esclarecedor e que pode ajudar muito as pessoas que começam a apresentar esses tremores. E lembrar também, interessante aqui, que existe o tremor fisiológico, exatamente, que vocês também vão entender por que acontece. Volto em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje vamos falar sobre doença de Parkinson, como eu já falei no editorial, mas também outras doenças que provocam tremores, né? Nem tudo que treme é Parkinson. E, mais uma vez, está aqui conosco o Dr. Renato Olegário, conhecidíssimo já de todos vocês, neurologista, e que vai conversar conosco sobre essa situação. Renato, obrigada mais uma vez, viu, pela tua colaboração, pela tua presença, por a gente estar cada vez mais perto das pessoas para que as pessoas fiquem informadas e tenham cada vez mais qualidade de vida. Muito obrigada, viu? Eu agradeço o convite, boa noite, Regina, a todos os telespectadores. É sempre um prazer vir aqui ao seu programa, um programa de muita importância na região, um programa que faz uma prestação de serviço em saúde pública, né? Disseminando informação, conhecimento. E é sempre um prazer vir aqui, a gente vem com muita satisfação, Regina. Obrigada, Renato. Hoje nós escolhemos aí como tema falar do Parkinson, né? Começar aí pela doença de Parkinson e depois vamos falar de outras patologias que também, vamos dizer, é um diagnóstico diferencial da doença de Parkinson. Todo mundo acha que a pessoa começou a tremer, está começando a ter Parkinson. E não é bem assim, né? E antes da gente começar a explicar exatamente, que você possa explicar exatamente, como é que é a questão da prevalência do Parkinson no nosso país? É muita gente com Parkinson? Olha, da doença, né? Bastante gente, Regina. Das doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central, as mais comuns são demência de Alzheimer, que é demência, é outro grupo de doenças, mas também é neurodegenerativa, e a doença de Parkinson. Estima-se que cerca de 1% dos adultos acima de 60 anos de idade tenham doença de Parkinson. 1%, se a gente for pensar, é muita gente, né? É muita gente. Cada 1000 pessoas, 10 vão ter, a cada 100 pessoas, uma vai ter. E as pessoas podem se perguntar que, mas eu saio aí na rua, não vejo tanta gente assim com doença de Parkinson, né? Para ser 1%. Só que a gente vai explicar ao longo do programa, existem várias formas, gravidades, estágios da doença de Parkinson, mas a incidência de fato é essa, é altíssima, cerca de 1%, e uma das queixas mais comuns no consultório de neurologia geral é o diagnóstico da doença de Parkinson e o diagnóstico diferencial, Regina. Certo. Antes da gente começar a falar exatamente dos sintomas, que as pessoas procuram pelos sintomas, né? Eu estou sentindo isso, eu estou tremendo, eu estou com falta de equilíbrio, alguma coisa nesse sentido. O Parkinson é por conta do James Parkinson? Por isso que chama doença de Parkinson? Foi Sim. ele que
Sim, tudo começou com a visualização da patologia. Sim. Acompanhou os pacientes por um tempo, viu o quadro clínico, descreveu o quadro clínico. E antigamente a gente não tinha tomografia, ressonância magnética, certo. nada disso. Os médicos viam o paciente na prática clínica com aquele conjunto de sintomas, aquilo ia se repetindo, via que não era só um paciente, não era só um achado casual, eram diversos pacientes que tinham aquele mesmo grupo de sintomas, então configurava-se uma doença. E para entender o mecanismo da doença, a maneira que se tinha de investigar era através dos exames de necrópsia. Sim. E a partir daí foi visualizado os achados típicos da doença de Parkinson. E quais são esses achados? É a perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra cerebral, que são um grupo de neurônios que fala substância negra porque pela tintura comum que cora os cortes do cérebro na anatomia patológica, essas células se coram de tinta preta, de negro. Daí tem uma rarefação desses neurônios que ficam nos núcleos da base, no mesencéfalo, que são as regiões responsáveis pelo controle da coordenação motora. Uma degeneração. Uma degeneração. Esses neurônios são perdidos. E associado a isso, há também o acúmulo de proteínas neurotóxicas, chamadas corpúsculos de Levy. Certo. Então são os dois achados típicos da doença de Parkinson. Agora, então você tem um achado assim bastante, vamos dizer, achado ouro, né, numa necrópsia de chegar que aquela pessoa teve Parkinson. Sim, o diagnóstico padrão de ouro é a necrópsia, é onde vai se ter certeza do diagnóstico da doença de Parkinson. Tá. Bom, hoje nós vamos falar, evoluir, a hora que a gente fala no diagnóstico, que as coisas evoluíram bastante, né, desde a época de 1800, se não me engano, né, que foi 1800 por aí, né. Bom, o que acontece? Por que uns têm e outros não têm? É uma tendência genética, é uma questão genética ambiental, é uma epigenética? O que acontece? Existe uma tendência genética de ter a doença de Parkinson? Sim, há formas de doença de Parkinson de causa genética e diversos genes já foram identificados. Porém, essas causas são raras. Do universo de pacientes com doença de Parkinson, cerca de 10% deles tem etiologia genética. 10%? Sim. Os outros 90%, a gente não tem a causa claramente definida ainda. Mas existe alguma vertente nesses estudos que possa, uma luz aí, o que poderia causar? 90% muita coisa, né, Renato? Sim. Há muitas pesquisas e muitas suposições. Já se encontraram alguns agentes que estão relacionados à doença de Parkinson. As pessoas expostas a tais agentes desenvolvem a doença de Parkinson. Alguns tipos específicos de agrotóxicos, alguns tipos específicos de metais pesados, intoxicação por metais pesados. Especula-se que a doença de Parkinson pode ter origem ambiental também, com exposição a determinadas bactérias, a determinados vírus, que no indivíduo susceptível vai gerar uma cascata inflamatória, uma cascata neuroquímica, e a partir daí vão se depositar esses corpúsculos de Levy no cérebro e ter a perda das células da substância negra. As últimas pesquisas sugeriram que a doença de Parkinson, Regina, pode ter início no intestino. Intestino? No intestino. Questão de alimentação? Questão de flora intestinal. Flora? A pessoa com determinado tipo de flora intestinal, essas bactérias podem fermentar de tal maneira o bolo alimentar que os neurônios do plexo mioentérico, do plexo, os neurônios que recobrem o intestino, eles podem começar a produzir esses corpúsculos de Levy e de maneira retrógrada, via axônios em direção ao cérebro, pode ir subindo em direção ao encéfalo e a partir daí disseminar a inflamação para todo o cérebro. Isso não foi provado, são teorias e que estão em investigação. Bom, ainda tem que evoluir muito nessa questão da etiopatogenia, né? Sim. Que é importante para tratamento, né? Na verdade. Né? Tratamento, se a gente entender a causa a gente pode intervir de maneira mais efetiva. Exato. E poderemos, inclusive, intervir em prevenção, né? Em prevenção. Como é que começa. Como é que começa, exatamente, isso que é importante, a prevenção. Bem,
E o que acontece? A gente sabe que a doença de Parkinson ela é degenerativa, é uma doença crônica, degenerativa, evolutiva, né? Então, aí eu queria que você explicasse como é que ela começa, né? Quais são os primeiros sinais aí, sintomas aí, vamos dizer assim. E às vezes a pessoa nem percebe, né? Eu já viu alguns relatos e tudo, que as pessoas não percebem que estão entrando nesse caminho. Pode acontecer isso realmente? Pode, é muito comum os pacientes irem ao consultório por demanda dos familiares. Sim. E muitos vão contrariados. Não quero ir, mas a família, a esposa, o irmão, o pessoal insiste, às vezes os filhos, e levam o paciente ao consultório, porque às vezes é tão discreto que ele não percebe mesmo. Nem percebe. Fato. O quadro clássico de doença de Parkinson é um adulto, ela acomete igualmente os dois sexos, masculino e feminino. Não tem prevalência? Mas com uma leve predominância de homem, mas coisa pequena, normalmente é igual, que a gente pode dizer. Por volta dos 50 anos de idade, 50 a 55 anos, o paciente já inicia os primeiros sintomas. Normalmente o primeiro sintoma é o tremor. Normalmente o que aparece, o que chama mais a atenção é o tremor. E é um tremor com características bem peculiares, porque é um tremor assimétrico, ou seja, um lado do corpo treme mais que o outro. Certo. E é um tremor que quando o paciente movimenta, quando ele pega objetos, ele faz tarefas, esse tremor diminui. Ele é um tremor mais evidente em repouso. Então é um tremor de repouso assimétrico. E é um tremor que ele tem um movimento típico de contar moedas. A mão do paciente treme, onde ele fica como se estivesse contando moedas. Certo. Com esse movimento de fricção do polegar contra o indicador. E ele não controla, né? Não controla. Ele não consegue controlar. Não consegue. Nas fases iniciais, talvez com muita força de mão, quando é bem leve, ele ainda consegue, às vezes, colocar outra mão, ou às vezes ele não controla o tremor, mas ele faz truques para despistar o tremor. Que ele logo aprende que o tremor é de repouso. Então, quando ele começa a tremer, ele pega alguma coisa, faz algum movimento, faz alguma ginástica, estala a mão. Mas isso é interessante. É um truque. É um truque motor que o paciente faz. Tá. Que ele aprende instintivamente a despistar tal tremor. Uhum. Então ele consegue passar assim, quase que despercebido por situações sociais. Mas esse tremor pode piorar. Normalmente piora. Quando de fato é doença de Parkinson. E juntamente com o tremor, o paciente pode apresentar uma lentificação motora. Isso que deve chamar mais a atenção da família, não? Sim. Assim, mais lento para fazer as coisas, é isso? Fica mais lento, a gente chama de bradicinesia. Bradicinesia. E isso, Regina, pode ter implicação, inclusive, no trabalho da pessoa, no rendimento profissional. Uhum. Porque muitos pacientes nos procuram com queixa de que não tem um rendimento que tinha 5, 6 anos atrás. Obviamente, com a idade, o rendimento das pessoas cai. Cai mesmo, né? Mas uma pessoa que trabalha num escritório, por exemplo, que vai ficando mais experiente, aprende atalhos nesses serviços burocráticos, que mexem com muitos papéis. Então, normalmente não cai tanto. Em serviços manuais, sim, mas em serviços intelectuais, não. E muitas vezes a gente recebe engenheiros com queixa de que tá lento, não consegue mais fazer cálculos como antes, não consegue mais ter o raciocínio rápido como antes, não consegue ter o rendimento que tinha antes. Muitas vezes o patrão fala com o paciente, cobra do paciente. Então tem essa bradicinesia que se manifesta psicologicamente e também de maneira motora. O paciente fica lento, ele anda mais devagar. Tá. E juntamente com isso ele fica rígido. Porque nós vamos ter os 3 sintomas cardinais da doença de Parkinson, que é o tremor, a bradicinesia e a rigidez. O que é rigidez? Ele fica travado. O paciente vai andar e trava. Ele tem dificuldade de dar a primeira passada. Ele vai pegar um objeto, ele sente como se o braço estivesse petrificado. Entendi. Ele tem uma pobreza de movimentos. Mas não é possível, Renata, uma pessoa assim, eu estou entendendo, está explicando direitinho, que não perceba que ela está ficando doente. Sim, isso daí se manifesta de maneira contínua. Então, inicialmente, mais ou menos quanto tempo? Os sintomas são bem discretos. Assim, uma evolução de quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Varia muito. Varia muito
predisposição genética. Muitas vezes o paciente não tem a forma genética da doença de Parkinson, não é o parkinsonismo genético, mas a combinação de genes que formou o organismo daquele sujeito pode deixá-lo mais predisposto a desenvolver a doença de Parkinson. E quanto maior essa predisposição, mais rápido evolui. Eu tenho pacientes que eu fiz o diagnóstico há 10 anos atrás e eu estou com a mesma dose de medicação até hoje. Não evoluiu. Evolui devagar. Evoluiu muito devagar. Evolui devagar. Os medicamentos fazem isso, eles dão meio que vão diminuindo a evolução, não diminuindo, vamos dizer, no tempo, vai dando uma amenizada na evolução, atua assim os medicamentos? Infelizmente não, Regina. Não. Os medicamentos, eles não lentificam a evolução da doença, eles mascaram os sintomas. Entendi. E melhoram a qualidade de vida do paciente. Então não tem nada que vá, vamos dizer, prolongando que essa doença tem essa evolução a ponto das vezes as pessoas começarem a andar para frente, arrastando as pernas, não é isso? Que chega nesse ponto? Não chega? Infelizmente não tem nenhuma droga modificadora da doença. A gente ainda não tem. Há pesquisas, chegou-se a pesquisar células-tronco para substituir esses neurônios dopaminérgicos. Tem alguns tratamentos substitutivos que a gente vai falar, neuroestimulador cerebral profundo, mas uma droga modificadora dessa evolução, infelizmente não tem. O que a gente faz é melhorar os sintomas motores e não motores e melhorar a qualidade de vida do paciente. Quer dizer, todo mundo já está entendendo que não tem cura, né? Exatamente. Então não tem cura, tem controle, vamos dizer assim. Sim. Para dar a qualidade de vida às pessoas. Aquela questão, a letra, a dificuldade para micrografia, se não me engano, que chama. Exatamente. Não é isso? Que a letra vai ficando pequenininha, é justamente pela rigidez? Pela rigidez, pela lentidão. O paciente pode ter uma disfonia, a fala fica mais baixa, entrecortada por rigidez da musculatura da laringe. Pode ter alteração do hábito intestinal, com constipação intestinal importante. Eles têm que usar laxativos de alta potência. Pode ter alterações psiquiátricas. Como ele fica lento, ele pode ficar deprimido, pode ficar com raciocínio lento. Então, assim, o paciente percebe isso. Então, a depressão é muito ligada à doença de Parkinson. O paciente ele tem uma instabilidade postural. Porque imagina o paciente andando devagarinho e rígido. Qualquer esbarrão pode levar esse paciente até uma queda. Então há uma alteração importante do equilíbrio. Muito importante. Do equilíbrio bastante importante, que ele fica rígido e lento. Inclusive, tem uma expressão facial, isso a gente chama de faces, que é típica da doença de Parkinson. A gente fala que é a face petrificada, uma face marmórea, como se fosse uma estátua de mármore. O paciente tem pouca expressividade facial. Fica com a boca mais entreaberta. E não demonstra emoções, porque como ele fica com a musculatura toda rígida e lenta, ele não consegue franzir testa, sorrir de maneira larga, aberta. Ele diminui a expressividade do rosto. É como se falasse sem emoção, como se fosse uma estátua de mármore falando. Entendi. A musculatura, a boca mexe, os olhos mexem, só que tem pouca expressividade. Entendi. Tem a ver também, você explicou a questão dos neurônios, da substância negra, tudo. A produção de dopamina, né, que é um neurotransmissor, ela diminui também? Sim. Na doença de Parkinson? Sim, essa daí é a fisiopatologia central da doença. A perda de neurônios dopaminérgicos com a consequente diminuição de dopamina. Esse é o ponto central. É o ponto central. Exatamente. Inclusive os medicamentos são baseados na dopamina. Vão agir nesse nível. Vão agir nesse nível, né? Exatamente. Tá. Nós vamos continuar, Renato, mas temos que ir para um intervalo aqui rápido. E quero lembrar vocês do programa, todo domingo às 19h30, representação às quintas-feiras, 4 da tarde, sextas-feiras, 6 horas da manhã. Achando que as pessoas não assistem às 6 horas da manhã, tem muita gente que me fala, doutora, eu estou assistindo 6 horas da manhã. Então, agradecemos muito aí a audiência, o carinho, não só eu, como todos os colegas, todos que aqui vêm colaborar para que vocês possam cada vez mais se cuidar, né? Lembrando, todo domingo, 19h30. Um grande abraço aí
a toda a região que nos acompanha, a Poços de Caldas, que nós fazemos esse programa justamente para que possamos ficar cada vez mais perto de você e você possa ter mais saúde. Não saia daí que eu volto em um minuto aqui com o Dr. Renato. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Está comigo, neurologista, clínico, né? Diferente do neurocirurgião, né? Sempre eu gosto de estar explicando isso para as pessoas. O Dr. Renato sempre aqui presente no programa Saúde em Seu Lar, já colaborou com muitos temas. E hoje nós estamos falando de doenças de Parkinson e vamos falar de outras doenças que provocam tremores também. Renato, eu falei há pouco que a questão da dopamina, né, que é um neurotransmissor importantíssimo, e que você disse justamente aí que está o problema da situação. Você já explicou aí direitinho. Antes da gente entrar na questão do diagnóstico depois do tratamento, eu queria te perguntar o seguinte: o cigarro, o fumo, não tem nada a ver com isso, com a questão da doença de Parkinson, não? Não é um fator de gatilho ou desencadeante, podemos dizer assim? Porque ele atinge tanta coisa, né? Você vê falar tanto, não sei se tem algum estudo em relação ao cigarro. Olha, diretamente relacionado ao cigarro, ao aumento da prevalência de doença de Parkinson, eu desconheço. Tá. Mas não é por isso que o pessoal vai fumar, né, Regina? Não, pelo amor de Deus. Já dá muitas outras coisas, né? Pelo amor de Deus, não tem... Olha, pode não dar no Parkinson, mas nem vamos falar hoje, nós vamos falar à noite de... Aliás, eu preciso fazer novamente, já fiz há uns anos atrás, um programa só sobre tabagismo. Né? Precisamos fazer de novo, né? Precisamos estar insistindo para que não fumem, né? Bom, como é que é feito o diagnóstico? É clínico, então? Essa é uma das maiores dificuldades do diagnóstico da doença de Parkinson, porque não tem um exame complementar que a gente pede e vem lá. Nem ressonância, nem angiorressonância, nada? Não existe. Os exames eles nos ajudam excluindo outras patologias. Sim. Um tumor, por exemplo. Exatamente. A prova definitiva seria com a biópsia cerebral, coisa que não é feita na prática clínica, porque iria deixar o paciente sequelado, ou com a necrópsia, seria a confirmação pós-mortem, que já não adianta, né? Que o paciente já foi a óbito. Então, o diagnóstico é clínico. Os exames são para excluir outras patologias. Os que nos ajudam mais seria a cintilografia com SPECT e o PET scan. Esses neurônios eles mostram a perda de neurônios dopaminérgicos. Sim. É o que esses exames mostram. Só que essa perda desses neurônios acontecem em diversas outras doenças. Não é patognomônico, né? Não é. Então, serviria para excluir dois grupos de doenças. As doenças que têm a depressão dos neurônios dopaminérgicos, que tem a doença de Parkinson como protótipo, e as que não têm tal depressão, que o tremor essencial é a doença-chave desse grupo. Tá. Então, quando há dúvida entre esses dois grupos, aí uma cintilografia, um PET scan ajuda. Mas o diagnóstico é clínico. E acompanhamento, né? Sim. Assim, você faz um diagnóstico, mas você acompanha o paciente. Mas é muito característico, né? Assim, você explicando, como você explicou esses sinais e sintomas, é muito característico. A pessoa tremer só quando está nos movimentos, é característico, a rigidez. Sim, os casos clássicos, né? Não deixam muita dúvida. Mas tem os que não são, né? Pois é, porque aí que é o problema. Paciente se apresenta com todos esses sintomas. O paciente, às vezes, quando chega na fase muito inicial, a gente não consegue diagnosticar na primeira consulta. É um paciente que a gente tem que acompanhar por alguns meses, às vezes alguns anos, para a gente... Mas isso não atrasa o tratamento? Vamos supor, você tem um caso leve, um caso, vamos dizer, mais tranquilo, leve, que a pessoa praticamente não tem nada. Se você não entrar com tratamento para Parkinson e não for Parkinson, é algum problema, ou você, na dúvida, você vai acompanhando para depois fazer o tratamento? Entendeu o que eu perguntei? Eu entendi. Antigamente, qual que é o protocolo hoje, vamos dizer assim? Antigamente, um dos critérios para diagnosticar a doença de Parkinson era o paciente ter uma boa resposta à levodopa. Uma excelente resposta à levodopa. Porque se a doença de Parkinson é a perda dos neurônios que produzem a dopamina, vamos então fornecer a dopamina a esse paciente. O paciente com doença de Parkinson clássica, ele responde de maneira excelente à levodopa.
Então, era um teste terapêutico. Teste terapêutico. A gente fornece levodopa e vê se o paciente melhora ou não. Se ele não melhorar, ele pode ter um efeito colateral ou outro da levodopa. Pode ter uma agitação psicomotora, pode ficar um pouco mais elétrico, irritado, mas basta tirar a levodopa que esse efeito colateral desaparece. Tá. Não é uma medicação que vai intoxicar o paciente ou causar sequela. Tem casos nela. que vale a pena, né? Muitos Cada casos a caso gente faz teste terapêutico. É. E não raramente a gente, vamos falar de maneira geral, examinadores experientes em grandes centros que atendem grande volume de doença de Parkinson, fazem um diagnóstico inicial e depois de 2, 3 anos vai ver que não era doença de Parkinson, era um parkinsonismo atípico. que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Bom, diante disso, o tratamento, hoje nós temos alguns medicamentos, um arsenal terapêutico que ajuda muito o paciente, né, Renato? Sim. É um a qualidade tipo de vida tratamento a gente só? consegue melhorar bastante. Tem vários medicamentos. Sim, são várias classes de medicamentos. Mas é sempre o levodopa. Sim, a gente pode agir de várias maneiras, aumentando a concentração de levodopa na fenda sináptica, que é o quê? Que é a comunicação de um neurônio com o outro, que é a sinapse. A gente pode, a maneira mais óbvia de aumentar a levodopa é fornecer a levodopa. Sim. A gente dá a levodopa, que vai ser degradada em dopamina, que é o neurotransmissor principal. Certo. A gente fornece a levodopa. Uhum. Segunda maneira, a levodopa, quando cai na circulação sanguínea, é absorvida no intestino e cai na circulação sanguínea, ela é rapidamente degradada pelas enzimas do plasma. Uhum. E chega pouquinho ao cérebro. Então a gente usa alguns medicamentos que inibem essa degradação periférica da levodopa. Entendi. Para ela conseguir chegar em grande quantidade no cérebro. A gente tem algumas drogas que agem assim. nesse mecanismo. Então são drogas sinérgicas, vamos dizer assim. Exatamente. Ok. A gente tem drogas que diminuem a degradação da levodopa no sistema nervoso central. Também. Porque como se não bastasse o cérebro, ela é degradada dentro do cérebro. Como não bastasse a circulação periférica, ela também é degradada dentro do cérebro, na sinapse. A gente consegue diminuir a degradação na sinapse. A gente tem drogas que mimetizam a levodopa, que são fármacos estruturalmente parecidos com a levodopa e que conseguem estimular o mesmo receptor da levodopa. Entendi. Então a gente amplifica, potencializa o sinal da levodopa. Então evoluiu bastante, não? Sim. Tem várias formas de você tratar. E a gente tem fármacos que estimulam o neurônio que recebe a levodopa, mas indiretamente. Esse neurônio, ele trabalhando mais, ele pode ter um efeito similar com o que ele tem com a levodopa. Uhum. E por fim, quando não há mais neurônios, porque para a levodopa fazer efeito, precisa ter um neurônio. Precisa ter um neurônio para recebê-la. Para receber. E é justamente esse neurônio que recebe a levodopa que ele é degradado. Tá, que ele vai sendo destruído, vamos dizer assim, degenerado. E aí? Quando acaba esse neurônio, aí a alternativa que a gente tem é tentar substituí-lo. Aí a gente usa a estimulação cerebral profunda, que é o neuroestimulador. É tipo um marca-passo que você coloca no cérebro, ligando essa região, fazendo essa ponte de onde o neurônio estaria. Entendi. Então esse marca-passo estimula, é um estímulo elétrico que vai simular o estímulo da levodopa. Porque se não tem mais um neurônio para receber e processar a levodopa, não adianta ficar insistindo nesse medicamento. Sim. Bom, eu acho que ficou claro para todo mundo que tem o arsenal terapêutico até assim bastante interessante e que chega no ponto que tem que se colocar tipo um marca-passo para as pessoas entenderem melhor dentro do cérebro. Só uma informação, acho que é de curiosidade. Quando o diagnóstico de doença de Parkinson ele é feito, estima-se que exista cerca de 10% dos neurônios que processam a levodopa. Quando é feito o diagnóstico? Exatamente. 90% já foi destruído. Já foi. É uma estimativa. Nossa, que coisa, hein? Então, assim, é uma coisa agressivo. Meio assim, agressiva, não? Agressivo. Então, a gente faz de tudo para proteger esses neurônios. Para proteger esses neurônios, tá. Bom, eu acho que Parkinson ficou... todo mundo entendeu, tenho certeza, com essa aula, né? Maravilhosa.
E aí, vamos falar um pouquinho do tremor essencial? Nem tudo que treme é Parkinson, né? É doença de Parkinson, provoca a doença de Parkinson. E o que é o tremor essencial? Que faz parte, vamos dizer assim, do diagnóstico diferencial, vamos dizer assim. Sim, exatamente. É um dos principais diagnósticos diferenciais com doença de Parkinson. O tremor essencial é a exacerbação do tremor fisiológico. Como assim? Todos nós trememos. Todo mundo treme. Basta imaginar a pessoa numa discussão acalorada, a pessoa treme. Mas às vezes você treme até, dá uns tremores até sem, você tá assim de boa, de vez em quando dá uns tremores. Eu assim, já tive, e eu sei que existe tudo, mas mesmo estando assim numa situação bem tranquila. Esse é o fisiológico. É o fisiológico. E mesmo, vamos imaginar uma situação, a pessoa se envolve num acidente automobilístico, bate o carro na rua, ela desce do carro tremendo, porque está ansiosa, sim. Sabe se a reação do outro motorista. A pessoa treme em situações de estresse, normalmente treme. Agora, por exemplo, se colocar um estimulador aqui na minha mão, um eletroneuromiógrafo, vai ver que está tremendo, tem um tremor fisiológico. Só que é um tremor de alta frequência, bem rápido e pequena amplitude. Diferente do tremor, é bem pequenininho. Quando a pessoa está nervosa, esse tremor aumenta a amplitude e a frequência diminui um pouco. Aí o tremor passa a ser visto ao olho nu. Tá. Esse é o tremor fisiológico. O tremor essencial é uma condição na qual o tremor fisiológico ele é muito exacerbado. Ele incomoda. Mesmo em repouso, mesmo a pessoa tranquila, ele é visualizado. Incomoda, porque a pessoa se sente incomodada, é um tremor que pode ser incapacitante, a pessoa não consegue pegar uma xicrinha de café, não consegue manipular garfo e faca, não consegue digitar no telefone celular, é um tremor que às vezes treme o mento, treme o queixo, então a voz sai trêmula. Eu já tive pacientes que não conseguiam falar o telefone. Não atendia telefone, porque não conseguia falar o telefone, e a ansiedade de tremer quando fala ao telefone aumentava ainda mais o tremor. Então o paciente não atendia telefone. Então é um tremor, muitas vezes, incapacitante. E é um diagnóstico diferencial interessante com doença de Parkinson. Agora, mas não dá aquela questão da bradicinesia, que é a lentidão, nada disso? Não dá nada disso. É um tremor que normalmente ele é simétrico, os dois lados tremem igual. E mesmo no repouso. E acontece mesmo no repouso. Sim, treme no repouso e na ação. Nos dois. Sim. Só que o tremor essencial, ele é exacerbado pela ação. E o do Parkinson é exacerbado pelo repouso. Esse é a ação que exacerba o tremor essencial. E o paciente não tem bradicinesia, não tem estabilidade postural, não tem nada disso. Só que muitas vezes é difícil o diagnóstico diferencial, porque pode acometer indivíduos idosos. E pode acometer indivíduos idosos com outras patologias que o deixam lento. Porque o idoso, independente, entra nessa questão do tremor fisiológico, da idade, vamos dizer, o idoso treme mais. Treme mais. Do que o mais jovem, não é? Sim. Aí seria um tremor fisiológico, mas devido à idade. Exatamente. Mas porque também há por conta de destruição de neurônio. Não. Aí já é um processo neuroquímico no cérebro. Processo. Questão de neurotransmissor. Estimulação e inibição. Tá. É na mesma região de núcleos da base, mas aí seria um desbalanço de estimulação e inibição nessa região. Por conta da própria idade. Sim. Tá. Mas vale dizer que o tremor fisiológico tem desde o tremor fisiológico imperceptível, que é o que eu estou tremendo agora, que não dá para ver, ao tremor fisiológico do indivíduo do exemplo que bateu o carro na rua, sim. Que todo mundo vê. Isso é tremor fisiológico. O tremor essencial é um degrau acima. Degrau acima. E o que causa o tremor essencial? Também não tem... Seria esse desbalanço de neurotransmissores no cérebro da pessoa. Mas o porquê? É genético? Tendência genética? Tem uma tendência genética muito forte. Mais do que o Parkinson, então? Bem mais que o Parkinson. Mas o paciente que tem tremor essencial, a história familiar é clara. Pode olhar que pai e mãe tremia, tem algum irmão que está tremendo. Então a história familiar é bem mais forte, bem mais intensa. Ô Renato, e o tratamento? O tratamento é altamente eficaz, não é curativo, porque... Também não tem cura, também? Não tem, porque é a exacerbação de um fenômeno fisiológico.
Então a pessoa Complicado, tem aquilo, todo mundo tem tremor. E essa pessoa treme mais. É como se fosse aquela pessoa que tem uma transpiração. A hiperidrose. Hiperidrose. Todo mundo transpira. Algumas pessoas transpiram muito mais que outras. E tem que fazer um tratamento para isso. Seria o tremor essencial. Mas não tem nada a ver com a levodopa. Não. O tratamento. É outra linha de outro tratamento. medicamento. Mas tem tratamento. Dá qualidade de vida para a pessoa. Sim, muita qualidade de vida. Só da pessoa entrar no consultório e saber que não é doença de Parkinson, ela já fica muito aliviada. Ah, já melhora. Já melhora Porque bastante. vai pensando que é Parkinson. Exatamente. Tá bem. Nato, nós já vamos ter que ir para mais um intervalo. Eu acho que nem sei se vai dar tempo de falar de todas as doenças, viu? O programa é muito interessante, mas tem que ficar bem claro para vocês, né? Essa é a nossa intenção. Volto em um minutinho, não saio daí. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, quase no finalzinho. Uma delícia de programa, assim, é claro, triste, né, da patologia, mas a forma como o Renato está expondo as coisas aqui, eu acho que todos nós estamos entendendo e aprendendo muito. Falamos do tremor essencial e o que é o parkinsonismo vascular? Olha, é um tema muito interessante, Regina. Que o parkinsonismo vascular vem da doença cerebrovascular. A doença cerebrovascular é o AVC, que pode ser isquêmico, quando uma artéria entope no cérebro, tal região fica sem receber sangue, os neurônios ali morrem. E pode ser o AVC hemorrágico, que seria, a grosso modo, o rompimento, o estouro de tal artéria e o derramamento de sangue naquele tecido cerebral. Aquele tecido ali vai morrer porque o sangue é tóxico quando cai no meio do parênquima cerebral. E os AVCs, eles podem se manifestar em qualquer região do cérebro. Quando o AVC se manifesta na região de núcleos da base, mais hipotálamo, mesencéfalo, aquela região que tem os neurônios produtores de dopamina, dopaminérgicos, ele vai destruir esses neurônios. Tá. E vai causar um quadro similar à doença de Parkinson, que a gente chama de parkinsonismo. Que não é exatamente a doença. Não é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, os neurônios morrem por um mecanismo de acúmulo de corpúsculos de Levy. Eles vão acumulando e vai destruindo. Já o Parkinson vascular é o AVC. Por destruição. Destruição vascular. Do AVC. Tá. Então, os sintomas são muito parecidos. Mas tem algumas dicas no exame clínico do paciente que a gente diferencia. Porque o parkinsonismo vascular, ele é muito mais assimétrico do que a doença de Parkinson em membros superiores. Porém, quando o paciente tem doença vascular difusa, os AVCs pegam os dois lados do cérebro e ele fica vascular, ele ainda tem um padrão que compromete mais os membros inferiores. É como se o paciente tivesse Parkinson só nas pernas. Sem atingir os membros superiores. Ou atingindo poucos membros superiores. Tá. Ele anda, tem uns passinhos curtos. Mas aí que eu queria te perguntar, o AVC ele dá uma hemiplegia, por exemplo, teve um AVC, atingiu um AVC do lado esquerdo do cérebro, ele ficou com hemiplegia do lado direito. Sim. Não é isso? E aí? E aí, ele pode ter o tremor? Esse tipo de AVC não é o AVC clássico que causa a doença de Parkinson, que somente é um AVC de um tamanho considerável que pegou uma metade do cérebro. Só que a gente tem um tipo de AVC que a gente chama de doença microvascular, na qual o indivíduo tem a pressão muito alta ao longo da vida, sem controle adequado. Muitas vezes isso é associado a diabetes médicos também mal controlado. E essa doença não vai causar um AVC devastador. Ela vai causar um micro-AVCs difusos pelo cérebro. Então seria a doença microvascular. E esses micro-AVCs têm uma predileção por acontecer na cápsula interna e núcleos da base. Nos núcleos, que é onde está lá a produção da dopamina. Exatamente, Regina. Entendi. E aí a pessoa, o membro que tiver comprometido, ele treme também. Treme, com certeza, ele treme e fica rígido. Ele treme e fica rígido. A não ser que esteja totalmente paralisado por um AVC muito grande que a pessoa teve, conforme o exemplo que você disse. Agora, a gente tem também o AVC estratégico. É o AVC pequeno, bem onde está o neurônio dopaminérgico. Nossa Senhora. Que é o AVC estratégico, bem no núcleo da base. Ele é um AVC estratégico por quê? Porque ele deixa um pouco fraco o paciente. Mas é uma perda leve de força.
Tá. Uma perda leve de força, mas tem um efeito devastador sobre a produção de dopamina. De dopamina. Tá. Só para entender, e isso daí o tratamento é complicado, não? Desse parkinsonismo vascular, o tratamento é complicado. Ou responde bem a levodopa? Não responde bem. Não responde. Responde de maneira moderada. Alguns pacientes. E não tem nenhum outro tipo de medicamento que atue nessa questão do parkinsonismo vascular? Não tem. A gente tenta com levodopa, mas a resposta não é nem de longe similar à da doença de Parkinson clássica. É uma resposta no máximo moderada. A gente tem que ir para outras modalidades, como fisioterapia, pilates, reabilitação motora mesmo. Hidroginástica também. Treino de marcha, hidroginástica, isso tudo ajuda bastante. Tá. Paliativos, né? Agora, uma pergunta interessante. O alcoólatra, a gente observa, infelizmente, muitas vezes aí na rua, os alcoólatras sentados, e tem muito tremor. É por destruição dos neurônios também? O álcool? Sim, pode ser. E nos núcleos da base também? Ou não? Aí já não tem nada a ver. Os tremores do alcoolismo, sim, do alcoólatra mesmo. O álcool, ele é neurotóxico. Ele é tóxico para todos os neurônios. Mas tem um grupo de neurônios do cerebelo que eles são particularmente sensíveis ao álcool. Porque o cerebelo é a principal estrutura do cérebro que controla o equilíbrio. E junto com os núcleos da base, a coordenação motora. O alcoólatra, ele tem aquela marcha de base alargada, aquela marcha cambaleante, com os pés abertos, aumentando a base de apoio, é porque na embriaguez, o cerebelo do indivíduo fica disfuncionante. O cerebelo não funciona. A gente tem também o tremor cerebelar. Isso que eu ia te perguntar. Então, principalmente o álcool, ele tem efeito de tremor não pela dopamina, mas pela neurotoxicidade no cerebelo. No cerebelo. Só que o tremor cerebelar, ele é bem diferente. É um tremor grosseiro. É um tremor grosseiro, um tremor bizarro, um tremor que você vê de longe e fala, ó, bebeu. Bebeu, um tremor fácil de ver, né? Sim, todo mundo conhece. Todo mundo já viu, não de beber, mas ao menos já vê. O tratamento é parar de beber, né, Renato? Com certeza. Renato, rapidinho aqui, acho que dá para você falar um pouquinho também da questão do transtorno depressivo ansioso, que não tem a ver com aquela questão que você tem o tremor essencial, o tremor fisiológico, e que num susto ou num acidente, alguma coisa assim, você treme mais. É outra coisa, né? Esse transtorno depressivo ansioso que pode causar tremor. Sim, é outra entidade, mas é como psiquiátrico, tudo que treme, né? Tá tudo interrelacionado, né? Se a gente imagina uma pessoa com depressão e com ansiedade, uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, os níveis de adrenalina, sim, de noradrenalina estão aumentados. É uma pessoa que vive tensa, nervosa, ansiosa. Essa pessoa é como se ela tivesse constantemente batido o carro, no exemplo que eu dei no outro bloco. Tá. Ela vai estar tremendo, vai exacerbar de maneira muito evidente e contínua o tremor fisiológico dela. Vai exacerbar pela ansiedade. Não pela depressão, né? Não é tanto pela depressão. Depressão normalmente deixa o paciente mais lento, né? Mais lento. Lentifica o paciente. É mais o componente ansioso. Tá. Então tem o depressivo ansioso e tem um transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. E a exacerbação disso seria o transtorno de pânico, né? Que aí o tremor é evidente. É, evidente. E que o tratamento é psiquiátrico nesse caso, né? Tem que tratar a doença de base. Tratar a base do problema. Exatamente. Né? Olha, Renato, eu acho que nós teríamos mais coisa para falar. Tem mais diagnóstico diferencial, ainda tem os parkinsonismo atípico, né? Que são outras patologias e tudo. Mas infelizmente nosso tempo acabou, mas eu acho que deu para as pessoas entenderem que nem todo paciente que treme tem Parkinson, não é mesmo? Eu acho que isso é importante. E que, novamente, é o que a gente diz, né? Começou a sentir algo diferente, gente. Não era assim, estou assim. Procure um médico, né? Porque tudo que faz o tratamento, o diagnóstico mais precoce, o tratamento, claro que responde, mas rapidamente também dá mais qualidade de vida, né, Renato? Isso com certeza. Mesmo, Regina. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, viu, Renato? Muito obrigada aí pelo seu sempre carinho e deferência com Saúde em Seu Lar. Quero agradecer a vocês, né, que acompanham o programa, que mandam suas mensagens, e lembrar a vocês que
todo o programa está no meu canal do YouTube. É só colocar Doutora Regina Cioff, que se inscrevam lá no canal, tem muitas dicas, né? São vários programas com coisas muito interessantes, viu? Porque vocês nos incentivam, nos motivam a fazer programas cada vez mais diferentes, mais programas que fiquem mais perto de você, que façam a diferença na sua vida, que essa é a nossa vontade, o nosso desejo, tá bom? Então, canal do YouTube, o programa vai ao ar no domingo, na segunda-feira já está no YouTube, para que vocês possam assistir novamente, indicar para os seus amigos, para os seus familiares, tá bem? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!